noite a todos, eu sou Anderson Nogueira, associado representativo ao Rotary Club de Rondonópolis Leste, distrito 4440, área 2. Na atual gestão, eu estou como terceiro diretor de protocolo, minha classificação é Engenharia Civil, empresário no ramo da refrigeração. Nesta noite, estaremos dando início à nossa 28ª reunião ordinária do Rotary Club de Rondonópolis Leste, e para que a nossa reunião flua com excelência, solicitamos, por gentileza, que desliguem os celulares ou coloquem em modo avião. Para compor a mesa da presidência, convido companheiro Gildomar, presidente 23 e 24, a nossa secretária Simone Louverde, a nossa administradora Sofia Niveiros e o convidado engenheiro Christian Jonathan. Senhor presidente, mesa composta, temos condições de dar início à nossa reunião. Boa noite, companheiros, companheiras, visitantes dessa noite, convidados. Estamos dando início à nossa 28ª reunião. Dessa forma, solicito em posição de respeito, todos de pé, saudemos o pavilhão nacional. Ainda de pé, convido a reflexão da noite, realizada pelo nosso companheiro Josemar. Boa noite, companheiro presidente Gildomar, demais integrantes da mesa, especialmente o nosso palestrante da noite. Gostaria de um pouco de silêncio e atenção nessa reflexão dessa noite. Esse mês de março é o mês onde o Rotary volta os seus ensinamentos, suas discussões para os recursos hídricos e saneamento básico. O homem é o único animal que defeca na água que bebe. O homem é o único animal que mata para não comer. O homem é o único animal que derruba a árvore que lhe dá sombra e frutos. E o que nós estamos fazendo além disso? Por isso que o homem está condenado à morte. A morte por si próprio, pela destruição do meio ambiente. Então, nessa noite, gostaria que cada um de nós refletisse o que nós estamos fazendo para contribuir para a preservação dos nossos recursos hídricos. Que seja 5 minutos de menos água saindo na torneira, que seja menos tempo tomando banho, ou com água potável, lavando calçadas. Então essa é a reflexão dessa noite. Que a gente pense um pouco nas nossas ações. Que a gente vai levando as coisas, né? Como se natural fosse. Né? E não paramos para pensar. Então nessa noite, nós temos o privilégio, estamos recebendo um palestrante para discutir sobre isso. Sobre os recursos hídricos. E para que a nossa reunião ela seja coroada de êxito, nesse momento, não elevemos nosso pensamento a Deus e façamos a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Obrigado. Podemos sentar. Para a instrução rotária da noite, convido o companheiro José Luiz. Boa noite, companheiro presidente. Em seu nome, cumprimento os demais componentes da mesa. Boa noite aos nossos companheiros, convidados, quem está nos visitando aqui hoje. Eu sou José Luiz, associado representativo ao Rotary Club de Rondonópolis Leste, distrito 4440, minha classificação é empresário contábil e na atual gestão é instrutor rotário. Me pediram para fazer a informação rotária de hoje, e aí, presidente, eu ia usar a palavra livre, mas aí para adiantar as coisas, eu vou falar mais alguma coisa também, e daí a gente já encerra a conversa que a gente tinha aqui hoje. Hoje vai ter uma palestra sobre recursos hídricos, que o Rotary é preocupado, em primeiro lugar, com a saúde pública, né? Então, todo o enfoque que o Rotary dá é na saúde pública. Recursos hídricos é para a saúde pública, é para a nossa saúde. Então, só relembrando as áreas de enfoque que o Rotary estudou a nível mundial e ele investe dinheiro da Fundação Rotária
em projetos nessas áreas, que são a consolidação da paz e prevenção de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, água, saneamento, higiene, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico comunitário e meio ambiente. O saneamento, quase 2 bilhões de pessoas não tinham acesso às instalações sanitárias básicas em 2020, segundo os dados da Unicef. Desses, 673 milhões ainda defecam a céu aberto. A falta de saneamento está ligada à transmissão de doenças como cólera, diarreia, disenteria, hepatite, febre, tifoide, poliomielite. Ela também pode prejudicar o crescimento e desenvolvimento das crianças. A OMS estima que pelo menos 10% da população mundial consuma alimentos irrigados por águas residuais não tratadas. A cada ano, 297 mil crianças com menos de 5 anos morrem de doença relacionada à água e ao saneamento que poderia ser evitado. Sobre saneamento, era isso. Agora, eu queria falar sobre projeto do Rotary, que está associado à saúde pública. Tem uma, que hoje é uma senhora de 60 anos, mas era uma menina, né? Que fez faculdade junto com a Sueli, em Londrina. Isso em 79. Começou a faculdade em 79. E ela contraiu, ela já tinha nessa época, contraiu a doença poliomielite. Então ela contraiu a doença, batalhou, a mãe dela lutou muito para combater essa doença. Eu sei que ela sobreviveu, ela hoje com 60 anos, ela anda com uma bengala, mas ela frequentou em Londrina o Rotaract e ela se apaixonou por Rotary. Desde que ela estava no Rotaract, aí ela fez um intercâmbio e foi crescendo dentro do Rotary. E ela mudou em 86, 87, ela mudou para os Estados Unidos. E lá ela entrou em Rotary. Ela é uma cientista de estudos de doenças. E ela anda o mundo inteiro. Inclusive ela vem no Brasil de vez em quando. E ela teve agora, há um mês e pouco, ela teve lá em casa, em Londrina. E aí a gente estava conversando e ela fez um projeto em conjunto com os Rotaries do Sri Lanka, para que o clube dela nos Estados Unidos patrocinasse parte da verba para combater a doença ou prevenção de doença de câncer de colo de útero. Então, a batalha dela, junto com o Rotary, é isso daí. Aí ela fez um projeto de $400 mil, que é o limite, e foi aprovado e foi aplicado esse projeto integralmente no Sri Lanka de $400 mil. Aí eu falei com ela que se o clube dela teria interesse ou se poderia patrocinar projetos também. Aí ela foi bem categórica. Se for nessa área de saúde, principalmente no combate à doença, prevenção de colo de útero, com certeza ela faria de tudo para que o Rotary dela... Ela foi, tem aqui, depois eu tenho o link, se alguém quiser ver, está no My Rotary. Eu só vou colocar aqui, 6 associados do Rotary homenageados como pessoas em ação, campeões da saúde. E ela foi uma dessas 5 pessoas homenageada pelo RI. O nome dela é Isabel Scarinci. Eu vou ler o que o Rotary divulgou, que está na internet. Qualquer um pode olhar lá. O Rotary Clube de Birmingham, Estados Unidos. Esse Rotary que ela participa tem 600 membros. Ela diz que as reuniões têm, em média, mais ou menos 100 associados que participam. O restante são contribuintes, são pessoas que ajudam financeiramente e tal, mas que têm... filiado a esse Rotary que ela participa, 600 membros. Aí tem aqui,
Isabel, sobrevivente da polio, sempre foi uma grande defensora da erradicação da doença. Atualmente, ela está liderando iniciativas para acabar com outras doenças, o câncer de colo de útero. Com a ajuda de um subsídio global da Fundação Rotária, o Rotary Club de Birmingham, Estados Unidos, e Colombo, do Sri Lanka, se juntaram ao Ministério da Saúde inglês, ao Neal Complex Cancer Center, da Universidade do Alabama, onde Isabel trabalha como cientista comportamental para vacinar meninas no Sri Lanka contra o HPV e fazer exames em mulheres de 35 a 45 anos para detectar a doença. Isabel contraiu a polio quando criança no Brasil em 63. Ela se recuperou e, juntamente com sua mãe, tornou-se grande defensora da vacinação contra a paralisia infantil. Então, nós temos aqui o nosso governador, né? E eu acho que poderia pensar, né, sonhar com um projeto dessa grandeza para o distrito. Eu acho que todos os clubes podiam ser beneficiados. Eu acho que poderia, como é feito o exame, alguma coisa preventiva, podia ser até aquela ideia que teve o nosso presidente da Gazin lá, para dentário, né, uma clínica dentária. Poderia montar, por exemplo, um laboratório móvel para ficar um pouco em cada cidade e fazer exame no estado inteiro. Seria um projeto do distrito, nesse valor de $400 mil. Eu tenho certeza que o clube dela, com tantos associados que tem, e a gente fazer um projeto bem feito, eu acho que existe essa possibilidade. É uma coisa que a gente pode estar pensando aí, falar agora que vai vir uns 15 governadores no final de semana aqui, ó, dá para jogar ideia para pensar futuramente. Tem que fazer um pré-projeto e depois ir melhorando aos poucos, e daí a gente acho que a gente consegue. Então eu sei que ela é apaixonada pelo Rotary e ela se formou em psicologia e hoje ela é cientista na área de desenvolvimento de prevenção de doenças e principalmente hoje ela abraçou a causa da prevenção do câncer de colo de útero. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, companheiro Zé Luiz. Para o companheirismo, convido o nosso companheiro Silvano. Boa noite, presidente, companheiro Gildomar Matheus Alves, em nome do qual eu cumprimento todo o dispositivo à mesa. Boa noite, Christian Jonathan, palestrante da noite. Em seu nome eu cumprimento todos os companheiros e companheiras, visitantes e convidados nessa noite. Eu sou Silvano Lima, associado representativo ao Rotary Club de Rondonópolis Leste, distrito 4.440. Minha classificação profissional é escrituração fiscal contabilidade. Na atual gestão, eu estou na tesouraria e hoje eu vou fazer o companheirismo a pedido do companheiro Romário, que é o comandante dessa pasta. No companheirismo de hoje, nós destacamos as datas de aniversário, de nascimento e também de casamento de alguns companheiros do clube. Eu começo destacando aqui o dia 17/3, onde comemoramos a data de aniversário de nascimento da companheira Andréa Luciana dos Santos, aqui presente. No dia 19/3, comemoramos a data de aniversário de nascimento do companheiro Rodrigo Becker. E, por fim, no dia 20/3, comemoramos a data de aniversário de nascimento do companheiro Milton, de casamento, melhor dizendo, do companheiro Milton Eusébio Amâncio, em viagem em Camboriú hoje. E destaque de datas comemorativas dessa Semana Rotária, nós destacamos aqui o dia 15/3, onde comemora-se o Dia da Escola. O dia 20/3 marca aí o início do outono. No dia 21/3 comemora-se o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. O dia 21/3 também é o Dia Internacional do Síndrome de Down. E, por fim, no dia 22/3, lembramos aí o Dia Mundial da Água. E a todos esses lembrados em datas de aniversário de nascimento, casamento e também datas comemorativas, e em especial a companheira Andréia, que está aqui presente, que faz aniversário dia 17, eu solicito uma calorosa salva de palmas. Com a palavra, diretor de protocolo. Agradecemos a presença de todos os companheiros, visitantes e convidados aqui presentes
E registro ainda as seguintes presenças: Márcia Medeiros, Eunice Medeiros, Rafael e Silvério Martins. A todos os lembrados, saudemos com uma calorosa salva de palmas. Dando continuidade à nossa reunião, vamos diretamente à pauta do dia. Uma grande satisfação. Convido o amigo engenheiro Christian Jonathan de Almeida, ele que é técnico de tratamento de água do Sanear, Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, Terezinha Silva de Souza. Formação dele é técnico em Química pelo Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT, formado em licenciatura em Química pela Universidade de Mato Grosso, a Unemat. Palestra sobre recursos hídricos de forma consciente e responsável e sobre o cenário atual de nosso município. Boa noite a todos. Gostaria de passar um breve conhecimento, né, sobre a questão do nosso saneamento ambiental aqui de Rondonópolis, que hoje é referência aí no Centro-Oeste brasileiro. Vamos falar aqui um pouco sobre a nossa captação e tratamento de água. Hoje tratamos aí 50% do volume de água que é consumido em Rondonópolis advém do Rio Vermelho. Essa outra parcela ainda se usa o recurso hídrico subterrâneo, no caso os poços artesianos. Uma breve informação a nível mundial, né? Vamos dizer, a Terra é coberta praticamente 70% de água em sua face, o restante terra. E apenas 30% desses 70% é consumível. Dos 30%, 70% é gelo. E os outros 29,5%, 30% está distribuído em 27% de água subterrânea e apenas 3%, 2,5% a 3% é o que a gente identifica como lagos, rio, que a gente tem acima da terra. A maior parte dessa água que a gente tem, que seria, né, água doce, está identificada aí nas calotas polares. Dos 30,1%, 31%, a gente tem os 70% são mares e oceanos. Dos 30% restantes, está englobado as calotas polares, rios, lagos e o que a gente identifica como água subterrânea, que vai pegar aqueles 96% de todo aquele 30% que está ali. Os outros 4% é água superficial. Esse seria o ciclo da água. Passa pela evaporação, condensa nas nuvens. A precipitação vai vir em forma de neve ou de chuva, onde ocorre a infiltração. Parte dessa água vai voltar para os rios e mares e parte dessa água vai ficar no lençol, que é onde a gente faz a captação também para consumo humano e irrigação, como exemplo. De onde vem a água que usamos em casa? Qual que é o processo que ela passa até chegar na nossa torneira? Começa na captação aqui no Rio Vermelho, onde a gente tem as nossas adutoras. São bombas anfíbias. Por segundo, a gente tem uma produção aí de 400 litros por segundo de água tratada. Essa bomba vai puxar, mais adiante eu tenho algumas fotos mostrando a nossa estrutura. Recentemente feito um novo desarenador para melhorar a eficiência de produção e a oferta de água tratada no nosso município. Feita a captação do rio, ela é encaminhada. Primeiramente, ela ocorre ali um gradeamento grosso, tirando ali galhos, e tudo que advém do rio, na correnteza, fica preso lá. É como se fosse uma primeira filtração, uma primeira seleção antes de ser bombeada para a estação de tratamento. Na estação de tratamento, ela vai receber, num primeiro momento, uma correção de pH. Comumente usado, geralmente, é a cal hidratada. Ali você vai fazer a correção de pH, se tiver baixo, vai subir. Se for uma região que tem altos níveis o índice de pH é muito alto, aí você tem que fazer a acidificação. Que não é o nosso caso. No nosso caso, ela é um pH próximo de 7, próximo do neutro. Só que para os posteriores produtos que eu preciso usar nessa água atingir o seu nível, vamos dizer assim, a sua melhor eficiência, eu preciso dar uma carguinha a mais nela. Essa água vem carregada de colóides, que em sua grande parte tem carga aniônica, são cargas negativas. E por esse motivo que a gente usa aqui a cal hidratada. Ela tem caráter catiônico. Então, diferença de cargas e estabilização das partículas, que vai me ajudar na separação da sujeira da água. No segundo momento, ela vai acontecer o que a gente chama de
coagulação e floculação. Aplicada a correção de pH no início, posteriormente eu aplico um coagulante. Hoje o usado na nossa estação de tratamento, policloreto de alumínio. Antigamente usávamos aí o sulfato de alumínio ferroso. Esse provavelmente vocês têm um conhecimento maior, porque geralmente acham em loja de piscina, só que não ferroso, né? Vocês acham sulfato de alumínio para usar na piscina. O que a gente usava era ferroso. E fizemos essa atualização para um novo coagulante, mais eficiente e líquido. Então, não demanda de uma estrutura enorme para fazer preparação, diluição, ele já vem pronto. Eu só preciso de um tanque para reservar e, posteriormente, fazer apenas, então, somente a aplicação. Feita a aplicação do coagulante, ele vai entrar no decantador, no floculador, na verdade, desculpa. E na entrada do floculador, eu vou usar um floculante, que no caso é um polímero. O que acontece? O coagulante, quando você aplica, é meio que óbvio, né? Ele vai formar coágulos. Posteriormente, pequenos flocos. Só que às vezes esses pequenos flocos não têm densidade suficiente para decantar e descer para o fundo do tanque. O nosso tratamento é ciclo completo, só que ele é por gravidade, ele não é bombeado. Chegou na ETA é por gravidade. Bombeado apenas, então, somente do rio até chegar na estação de tratamento. Às vezes esses flocos eles não atingem a densidade suficiente para descer para o fundo do tanque, onde eles vão ser removidos. E aí que entra um floculante, que no caso é o polímero. Ele vai pegar esses pequenos flocos, formar um floco maior e mais pesado, e aí eu vou ter uma facilidade maior em removê-los. Passado pelo floculador e aplicado todos os produtos inicialmente, ele vai para o decantador, que é onde vai haver a real separação entre a sujeira da água, os colóides, suas partículas, da água limpa. A água limpa passa superiormente aqui, né? A parte de baixo vai ficar alojado todas aquelas partículas que foram separadas da água, a sujeira, e posteriormente vão ser removidas por descargas programadas, expurgos pré-programados de tempo em tempo para estar removendo, para não haver a saturação desse tanque. Porque à medida que ele vai separando, ele vai enchendo, e chega uma hora que ele fica ineficiente. Ele vai separar, só que se ele estiver cheio demais, ele vai passar direto. Eu vou separar e eu vou acabar atrapalhando a próxima fase, que seria a filtração. Chegou na filtração, ela é constituída aí por carvão, areia e cascalho. Carvão aqui por cima, areia no baixo, e o cascalho é só para conter esse material preso ali dentro daquela estrutura. Porque se não tiver, vai embora junto com a água. Ou junto com as retrolavagens, que é feito também de modo programado, a fim de manter a qualidade e os parâmetros da água, da nossa água aqui de Rondonópolis. Passado pelo filtro, ela já passou por todos os estágios de clarificação. Aqui ela já está pronta para receber o último processo, que é a aplicação do cloro. No nosso caso hoje, é o hipoclorito de sódio, de cálcio é aplicado no poço, onde a gente mesmo produz através de solução saturada de sal grosso mesmo. Então, temos um gerador, aqui a gente compra o sal de fora, faz a produção do hipoclorito aqui mesmo, então somos autossuficientes nessa parte, demandando apenas do insumo, que é o sal. Feita a cloração, ele vai passar por um tanque de contato, porque essa água, depois de só aplicar o desinfectante, no caso o cloro, ou hipoclorito de cálcio, ou hipoclorito de sódio, ela precisa de um tempo de detenção. A portaria diz que isso aí tem que ser no mínimo 30 minutos, que é o que eles entendem, que é o tempo suficiente que o cloro precisa para inativar tudo e qualquer coisa que tiver aqui naquela água. Entendendo-se que, se porventura tiver, esse é o tempo de ação dele. Então, pode acontecer, por exemplo, não é aqui o nosso caso, mas você faz a aplicação do cloro, não respeita esse tempo de contenção, de detenção, e às vezes tem um problema. E aí você fala, mesmo tinha cloro, só que ele não teve o tempo suficiente de ação para fazer a função dele, né, que é a desinfecção. Passado pelo tanque aqui de contato, aí sim ele vai para os reservatórios, no caso um reservatório primário que fica na estação de tratamento, e ali ele é bombeado para toda a cidade, em pontos estratégicos, onde parte vai descer para a rede por gravidade, outra parte pressurizada por bombas. Aqui está um pouco mais explicado, né, na imagem. Passa pela captação, recebe aqui o alcalinizante e o coagulante, posteriormente o floculante, polímero, floculação, decantação, filtração, último estágio de clarificação da água, e aqui no finalzinho vai receber a cloração.
Aí depende. Cloro, hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio. A questão voltando um pouquinho aqui na questão do cloro, antes usávamos o sistema de gás cloro, extremamente perigoso, demanda de muito pessoal treinado, cuidado, EPI e atenção redobrada. Como a cidade cresceu muito em volta da estação de tratamento, é uma estrutura que, no geral, fica mais afastado da cidade. Geralmente vocês não vão ver ETA no centro da cidade, aqui, que é o nosso caso. Então, o que a gente chegou num consenso de fazer a substituição desse cloro-gás por um gerador de hipoclorito, porque o risco é muito menor. O cloro-gás, ele chega a 100%, é um cloro 100% puro. Então, um vazamento, cara, faz um regaço. E até você conseguir conter, o pessoal treinado, né, se equipar para poder conter um vazamento, o estrago é grande. Então, optamos por fazer a troca, onde usávamos um cloro 100%, hoje temos um a 0,8 de concentração. Não quer dizer que ele seja fraco. Ele, puro mesmo, você ainda sente o cheiro. Mas o impacto dele é quase nada perto do que usávamos antes. Então, foi uma atualização que vejo como uma grande vitória para nós. Aqui, continuando, né? Passa pelo tanque de contato, para no reservatório primário ali, que é onde ele vai ser bombeado, distribuído por toda a cidade. O reservatório, como um exemplo, aquele do Monte Líbano, né? E ali manda água para toda a região. E as redes de distribuição. Provavelmente vocês já devem ter visto alguns do nosso pessoal mexendo, fazendo um conserto de rede, tudo por baixo da terra, não tem, né, não é nada exposto, então é por isso que é difícil de mexer, né? Aqui é uma apresentação da nossa captação de água. Essa é a estrutura, né, na chegada lá, onde aqui fica a casa dos painéis, a casa de bombas e o desarenador. Esse é o atual desarenador que foi construído, visando melhorar a eficiência da produção. O antigo era por esteira rolante, vivia dando muito problema, demandava muita manutenção. Esse novo é por gravidade, então ele passa por diversas camadas de cones invertidos e futuramente vamos fazer a aplicação de um produto que não só grande parte da areia que já fica retida ali, mas também parte dos colóides, que é a sujeira, as partículas em suspensão que vem na água, vai ficar retida aí também. Então vai diminuir o nosso trabalho na estação de tratamento de água, podendo melhorar até a quantidade de água produzida que a gente oferta nos dias de hoje. Aqui é a casa de bombas, né, da captação, que faz o bombeamento para a estação de tratamento de água. Essa aqui é a nossa estação de tratamento atual, contando aqui com os floculadores, posteriormente o decantador e filtros. Esse aqui é o nosso prédio. Gente, isso aqui é uma calha parcha, onde a gente tem uma régua aqui atrás, a gente faz a medição da vazão que está chegando de momento. Então, lá na captação, a gente tem o pessoal que faz o ajuste da bomba de acordo com a sua demanda. Se tiver muito acima, se tiver muito abaixo, ele tem que trabalhar com uma vazão fixa, ela não pode ficar variando, porque a aplicação dos produtos depende, então, somente dessa quantidade de água que está chegando. As tabelas foram criadas, quantidade de produtos exatos para aquela quantidade de água que está chegando. Se mandar mais, falta produto. Se mandar menos, dá excesso. Então, você vai ter um problema lá na frente, que é essa água entrando e saindo praticamente do mesmo jeito. Então, é tudo, você dizer assim, gramalmente calculado. Produtos, quantidade de água. Aqui vocês conseguem observar, esse é um ponto de aplicação, correção de pH, cal hidratado, que eu havia comentado no início. Aqui fica a aplicação do coagulante. E, posteriormente, floculante, que é o nosso polímero. Esse aqui é um floculador, que passa num sentido de, vamos dizer assim, de zigue-zague, onde tem chicanas, que ele vai passar na parte superior, inferior, visando a diminuir a velocidade dessa água, para esses coágulos formados inicialmente, pequenos flocos, formarem flocos maiores, e a redução da velocidade é para quê? Para que esses flocos não vá se despedaçando, vá se quebrando. Então, vai reduzindo a velocidade, ele vai crescendo, vai ganhando peso, a densidade dele vai aumentando, e muitas das vezes ele acaba descendo aqui no floculador mesmo. Chegando no decantador, ele termina o processo, a fase dele. Isso aqui é um decantador. Ele é composto por placas
módulos num ângulo de 45 graus. E para que serve isso aí? Muitos flocos, às vezes, passam por toda aquela estrutura e não ganham peso suficiente, apesar de todo o tempo e produto aplicado. Só que aí que entra os módulos. O módulo, como ele está no ângulo de 45, alguns outros flocos vão batendo nas paredes, vão se acumulando junto com outros que já estão presos, ganham peso e vai para o fundo do tanque. É estratégico também. Aqui são os nossos filtros. A parte de cima que vocês conseguem ver, entra por cima, passa pelas camadas de areia, carvão ativado, areia, brita, e já sai aqui no canal central, que é onde vai ser aplicado o hipoclorito de sódio. Pessoal, isso aqui é um comparativo de como a água do Rio Vermelho chega. Isso aqui é uma água parcialmente limpa, viu? A gente tem água muito pior do que essa aqui, muito mais suja, muito mais carregada. Chega a ficar vermelho forte mesmo, de tão suja que ela vem. Essa sujeira que vocês veem, a característica nossa do Rio Vermelho, o que a gente chama de colóide, ele é uma partícula em suspensão que fica na água, que ele tem uma densidade parcialmente parecida com a da água. Então você vai pegar essa água que está do rio ali, vai colocar no recipiente e deixar parado, vocês vão conseguir ver partículas no fundo, mas você vai continuar vendo a água suja. Justamente por causa dessa diferença de densidade dos colóides e a densidade da água, que é muito parecida. E aqui é o último estágio de clarificação, antes de receber o hipoclorito de sódio. Então, dá para se notar a diferença de todo o processo. E como é importante acompanhar passo a passo desse processo. Na estação de tratamento de água, a gente tem coletas de 2 em 2 horas. Não quer dizer que o operador não vai fazer algum acompanhamento antes disso. Mas de 2 em 2 horas, estabelecido pela portaria, a gente tem que fazer esse acompanhamento, análises físico-químicas e bacteriológicas. Então, qualquer coisa que acontecer de diferente no processo, a gente consegue identificar em tempo hábil para fazer qualquer tipo de correção que necessite. Essa aqui é uma sala elevatória, onde ficam as bombas que mandam para os reservatórios em pontos estratégicos da cidade. Muitos de vocês já devem ter visto nas suas respectivas regiões. Esse aqui é um pouquinho do nosso laboratório. Temos aqui bancadas com DR6000, turbidímetro, colorímetro, capela, destilador. Temos aqui também um jar test, onde eu passo muito tempo. Isso aqui é de suma importância na estação de tratamento de água, que é aqui que você testa os novos produtos e quantifica a quantidade ideal que você precisa para não jogar produto fora e também não faltar em uma dosagem de produto químico na nossa água. Isso aqui é a imagem da nossa estação vista de cima por drone. Temos um reservatório de metal, reservatório de concreto, que seria um reservatório primário, que sai de todo o tratamento aqui e passa por aqui para depois ser bombeado e distribuído por toda a cidade. Estrutura onde fica nossos tanques de produtos químicos. E aí vem a questão, né, de conscientização. Você sabe quanta água você perde diariamente com uma torneira mal fechada? Gotejando, por volta de 46 litros por dia. Abertura de 1 milímetro, 2.088 litros. Abertura de 2 milímetros, 4.500 litros. 6 milímetros, 16.430 litros por dia. Em uma torneira mal fechada. Pequenos cuidados que a gente toma, né, para evitar o desperdício. Algumas dicas de como evitar vazamentos. Feche todas as torneiras, saídas da água. Isso aqui geralmente o pessoal, gente do Sanear passa como orientação para o morador que às vezes está tendo um probleminha que o relógio não para. Às vezes ele não está usando nada e o relógio não está parado. Então a gente passa essa dica de como fazer esse teste para identificar se há algum vazamento do cavalete para dentro da residência do morador. E muitas das vezes isso ajuda o morador a descobrir que a boia da caixa d'água está estragada, que ele fecha tudo, não está usando nada, porém o relógio às vezes continua rodando. Aí ele sobe lá e descobre que às vezes está com um probleminha, é só substituir a boia. Na cozinha, tem os cuidados que a gente tem que ter também, né? Não ficar o tempo inteiro com torneira aberta, vai lavar uma louça, leva uma eternidade, com torneira aberta desperdiçando. Questão de lavar carro e deixar a mangueira ligada o tempo inteiro. Calçada, quando lava também, uma das recomendações que tem também, de uma dica que a gente dá, usar água de reuso. A máquina de lavar que você tem, faça a contenção daquela água, você pode reutilizar ela para lavar uma calçada. Ou vassoura. O pessoal tem costume de usar a mangueira como vassoura. Usando um recurso que hoje não é escasso, mas futuramente, se a gente não começar a preservar, pode acontecer de ser.
Jardim, quintal, calçada, né? São os exemplos. O exemplo que eu dei de mangueira não é vassoura. A gente vê muito isso na rua. E não querendo chamar a atenção, mas se a gente ainda vai fazer dar uma sugestão para a pessoa, às vezes a pessoa entende mal, tipo, eu estou pagando, então posso usar da maneira que eu bem entendo. Não é questão de estar pagando, né? É de consciência. Você está jogando fora, você não sabe daqui a um tempo como que vai ser. Então a gente tem que preservar e evitar o desperdício. Outro exemplo também, né? Um cuidado que pode ter na hora do banho, né? Você está ali escovando o dente, a pia está torneira da pia aberta, chuveiro ligado e você não está usando nenhum e nem outro no momento. Fecha a torneira ao escovar os dentes, não toma banhos demorados, sem necessidade, tem válvula de descarga do vaso sanitário sempre regulada, e consertar vazamentos sempre que necessário. E aí uma informação, né, não tão positiva assim para nós brasileiros, que nós somos um dos recordistas em consumo de água no chuveiro. Tanto que o pessoal de lá de fora até estranha, né? A quantidade de vezes que a gente toma banho, a gente toma banho todos os dias. O pessoal acaba nos questionando por que a gente faz tanto isso. A média de 15 minutos que a pessoa levar no banho, 130 litros de água foi pro ralo. Banhos demorados. Gastamos aproximadamente 10 litros de água quando escovamos os dentes. Com 5 minutos de torneira aberta. Que você poderia fazer sem água, né? E só enxaguar. Você gastaria muito menos. Não existe justificativo para o desperdício. É aquela questão, a gente vê, às vezes a gente fica indignado. Só que você vai chegar na pessoa com todo respeito, conscientizar, para que desperdiçar água, né? Não precisa. Às vezes está lavando um negócio que não tem necessidade, pode juntar com uma vassoura, uma pá, mas né, nem sempre são receptivos. Outro exemplo, né? Pessoa lavando na rua, praticamente. É brincadeira, né? E aí, uma breve reflexão, né? A gente vê como é fácil fazer... economizar água, não desperdiçar, não jogar fora. Dar bons exemplos para os nossos filhos também, né? Que é a partir de nós que eles vão aprender os costumes deles para a vida toda. Uma curiosidade, quanto cada pessoa gasta de água no mundo? O Brasil está ali na casa de 159 litros. E a média ideal que a ONU passa ali, que seria uma média de 110 litros dia. A gente está na casa dos 159, mais ou menos. Quem consome mais do que a gente, só os Estados Unidos, o maior consumidor. 215 por dia. Quase que o dobro do recomendado pela ONU. E aí, pessoal, falando assim em conjunto, né? Nós, como equipe do Sanear no geral, todo sucesso é fruto de um grande trabalho em equipe. Então, mesmo que o Sanear tenha aí vários setores, às vezes um colaborador não consegue resolver, mas consegue passar para outro resolver. Todos trabalham como uma engrenagem, como um bom relógio, para ter o melhor resultado possível. Atendendo assim as demandas da melhor forma possível, o mais rápido possível, porque né, a gente está lidando diretamente com a saúde dos consumidores. Não veja como um negócio, mas sim como questão de saúde pública. Então, eu fico muito na parte de qualidade aqui. Sempre que a gente tem uma demanda, é no mesmo dia, praticamente na mesma hora que a reclamação chega, a gente está lá na porta do morador para atender. Atendendo da melhor forma possível, dando a melhor orientação que a gente tem à disposição e sempre deixando bem claro, todas as vezes que você tiver um problema, ligue. É um direito seu. A qualidade da sua água tem que chegar dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria 888 do Ministério da Saúde. Qualquer tipo de problema que a gente tenha com poço, com água da ETA é muito dificilmente. Só que o que a gente consegue tratando aqui, padrões de potabilidade que a gente acompanha na saída do nosso tratamento, tudo a gente tem um controle, está tudo ali na nossa prancheta. Só que a gente não consegue controlar o que sai dos nossos reservatórios, às vezes, para chegar na casa dos senhores. Até chegar lá, pode acontecer alguma coisa, pode ter algum imprevisto, pode acontecer algum vazamento, porque é aquela situação. Mas estamos aí para qualquer demanda que exista, né? Precisando, o pessoal tem o número do 0800 Sanear no verso de cada talão. Qualquer reclamação vocês podem ligar, tem o direito de ligar e liguem. Quantas vezes necessário for, até que sejam solucionado qualquer problema que tenham com questão do saneamento básico. Uma outra questão que eu não coloquei aqui, porque é mais a parte de tratamento de água, é questão de ligações de esgoto clandestino. A pessoa às vezes acha que está tendo uma pequena economia, né? Porque não está pagando taxa.
e está descartando o esgoto dela de qualquer forma, jogando aí às vezes no córrego, no rio. Mal sabe ela que está contaminando essa água, né? Não tem um pingo de consciência. Então o Sanear trabalha forte nisso aí também para descobrir qualquer tipo de fraude e faz o possível para normalizar, né? E deixar todo mundo dentro dos padrões aí para não ter problema. Gostaria de agradecer a atenção de todos, cumprimentando a mesa aí o nosso presidente, né, Simone, e muito obrigado. Engenheiro Christian, se nós puder te aproveitar mais um pouquinho, se algum companheiro tiver alguma pergunta com relação ao saneamento de Rondonópolis, pode ser? Podemos abrir aí para os companheiros? Sim. Hoje nós temos esse privilégio de tê-lo aqui na casa, então a gente tem que aproveitar ao máximo aí. Companheiro, pode ir. Boa noite, gostaria de agradecer aí a belíssima apresentação e eu fiquei curioso ali no processo de decantação, antes dela ir para o filtro, aquela parte que fica acima onde estão ali os restos, os colóides, as coisas ali. Eu pergunto a você qual é o nível de coloração da água que está decantada na parte de cima para ir para o filtro, se ela já está um pouco limpa, se ela tem a mesma densidade daquela primeira água que chegou. Sim. Eu vou só pedir para o rapaz voltar para nós, que eu posso te explicar melhor com a imagem, mostrando a imagem. Mário, boa noite, Mário. Então, o que acontece? Como eu disse, essa parte, todo esse processo, ele está em escala. Você começa aqui, né, fazendo a captação, pasta aqui, recebe os produtos, os primeiros produtos, a correção, o coagulante e o floculante. Essa parte aqui é a mistura. A gente chama de mistura rápida entre esse processo e esse. A coagulação e floculação vai acontecer com a reação desses produtos com a água, com a sujeira da água, que é o aglomeramento dessas partículas em suspensão, os colóides. Quando chega no decantador, ela já adquiriu a densidade suficiente para fazer a separação. Só que o decantador ele ainda não é o último processo de clarificação. Pode acontecer desse decantador estar saturado, porque é um processo, né? A gente não faz só o descarte programado, temos limpezas programadas também. Uma vez na semana, por exemplo, a gente faz limpeza de todos os decantadores, são 6, uma bateria de 6. Toda a descarga que dá programada é para justamente fazer o descarte dessas partículas. Só que o que vai segurar 100% é o filtro. E é por isso que essa parte da decantação é tão importante. Porque se eu não tivesse o decantador, todos esses colóides iam parar no filtro. E a saturação do filtro é muito mais rápida do que a do decantador. Porque aqui eu consigo tirar uma quantidade maior só com expurgo. E aqui eu tenho que lavar toda aquela camada de carvão ativado. Então ela vai, muito aceleradamente, ela vai acumular aqui e eu vou passar o dia inteiro só lavando o filtro. Então vamos colocar aí que 99% da partícula vai ficar retida aqui e vai ser descartado por descarga. E aquele 1% vai ser removido pelo filtro. E aí o filtro não vai segurar só os colóides, os flocos. Se tiver algum tipo de contaminação, que o carvão ativado, como boa parte de vocês sabem, ajuda a conter qualquer tipo de contaminação. Não todas elas, mas grande parte. Então ele também tem essa função. Aí nesse momento, eu pergunto a você, nesse momento aí, quando essa água está entrando no filtro, ela está no mesmo tom ou ela já melhorou a tonalidade? Não, aqui ela já está, você consegue ver já ela clarificada. Você não consegue identificar a água que está saindo aqui do decantador com a que já passou do filtro, só no aparelho, que é um turbidímetro. Porque a quantidade de partícula que vai ter nela, eu só vou conseguir ver com o espectrofotômetro, que aqui ele vai ler pela refração da luz. Ele vai bater naquilo lá e vai me dizer quanto que eu tenho. Só que até chegar aqui no filtro, como eu disse, ele já removeu de 98% a 99%. O que sobrar, o filtro vai segurar. E aí o tempo de saturação desse filtro, como a gente está numa época de chuva, ele vai levar de 12 a 14 horas. Que é a hora que eu vou precisar fazer a limpeza desse filtro, a lavagem dele. Boa noite, eu sou Josemar. Obrigado noite, pela Josemar. sua palestra. Obrigado. A pergunta é de leigo, né? Veja bem, a água subterrânea, ela já tem um filtro natural, não é isso? Sai limpinha. Espera aí, vou falar. Espera aí. Aí,
você vê todo um esforço aí para decantar água, tirar sujeira e tal, uma pergunta de leigo, né? Então, notadamente, você pensa assim, nossa, tem uma água em abundância, o aquífero Guarani está aqui, tem um monte de água, você pode tirar à vontade, limpa, e a gente fica aí tirando sujeira da água do rio. Parece que é um contrassenso. Como você é um técnico, gostaria que você explicasse para a gente, que parece que é um... simplesmente faz poço artesiano, acabou essa novela de comprar produtos, esse monte de coisa. Leigo, né? Gostaria que você esclarecesse que deve ter uma explicação desse troço, ficar batendo nessa tecla aí, não é isso? Agradeço a pergunta e já até me desculpo com vocês que essa parte do poço artesiano meio que passou um pouco mais rasa a explicação. Assim como o bom colega comentou, a parte do poço, ele sofre uma filtração natural. Até chegar no lençol, você imagina quantas camadas ele não passou para chegar lá. Não quer dizer que a água do poço, todo poço, é potável, é humanamente consumível. Todo poço que o Sanear vai furar, ele passa por uma bateria de análises físico-químicas e microbiológicas. Porque aquele poço pode ter algum tipo de contaminação. Passa-se por essa bateria de análise, é feito não só no nosso laboratório, como um laboratório credenciado, que faz tudo o que a portaria demanda de análise, e só posteriormente aprovado que ele vai ser liberado, não oferecendo nenhum tipo de risco à saúde humana. O poço, ele só vai receber um tipo de tratamento, dependendo das condições físico-químicas dele, que no caso é a cloração. Hipoclorito de cálcio, que é a nossa realidade hoje em dia. Por que eu falo que depende da condição físico-química dele? Se ele tiver uma dureza um pouco alta, se ele estiver carregado em algum tipo de metal, de ferro, de manganês, necessita-se de uso de um filtro. Ou um filtro, ou você vai ter que fazer um poço novo, porque dependendo do índice que tiver, aquela quantidade de metal na água, ela não pode ser consumida. A questão da água, o que acontece? Principalmente na cidade, o que vocês observam quando chove? O que é o ciclo natural da água para chegar no lençol? Choveu, a água vai absorver parte dessa água, vai filtrar até chegar no lençol. Dentro da nossa cidade, com todo esse asfalto e concreto para todo lado, o que vocês acham que vai acontecer? Toda essa água ela vai ser escoada para o rio, para os córregos. E a infiltração é cada vez menor. Então, o índice, o volume desse lençol vai ficar cada vez menor. Ele só vai abaixando. E é a realidade de alguns poços nossos. Você tem que tirar a bomba fora, aumentar a quantidade de barras, para aumentar a profundidade dele para você coletar um nível ainda mais baixo do que ele está. Tem poços que chegam a mais de 500 metros de profundidade. E por isso se faz a necessidade de um tratamento de uma água superficial, no caso do rio, para a gente diminuir o consumo desses lençóis. Pensando a longo prazo em preservar esse recurso que é tão valioso. E se a gente continuar usando à vontade e muitas das vezes desperdiçando, vai faltar. E aí o processo de tratamento de água vai se tornar ainda mais caro, né? Porque é uma questão de oferta e demanda. Boa noite, meu nome é Rodrigo Fares, parabéns pela palestra. E assim, hoje eu queria ter uma noção mais ou menos que Rondonópolis foi destacado aí há um ano, 2 anos atrás, se eu não me engano, referente a tratamento de rede de esgoto. Hoje a cobertura da nossa cidade hoje, em 100%, hoje de todos os bairros, poderia considerar quantos por cento dessa água de rede de esgoto que a gente consegue coletar para esse tratamento dessa água? Você fala como se ela retornasse, como se fosse um processo Isso, dos bairros em geral, de como fosse. O tratamento... Hoje, de 100% dos bairros, quantos por cento hoje consegue passar pelo central de tratamento? Toda a nossa estrutura é coletada e jogada e dirigida à nossa estação de tratamento de esgoto. Não retorna mais, no caso, né? Ela vai seguir o fluxo do rio e se tiver uma ETA, posteriormente na margem, vai fazer o tratamento. Mas todo o esgoto hoje é coletado e encaminhado para a estação de tratamento. Inclusive, tem projetos de melhoria para a nossa estação, que é um flotador, que ele vai trabalhar no final do processo, que é ela já passou por todas as lagoas facultativas de aeração. E lá no finalzinho, quando já está aquele clarificado, ela vai passar por mais um processo de flotação, por ar dissolvido, para deixar ela praticamente... Não vai ficar potável, porque aí você teria que fazer alguns outros processos, inclusive de desinfecção com cloro, para poder consumir. Mas você não vai conseguir identificar, por exemplo, como se fosse uma água
tratada visualmente, como eu disse. Você vai precisar de um aparelho para medir e ver a quantidade de partículas que possa ter naquela água. Mas hoje, a porcentagem que a gente tem de esgoto coletado é a quantidade de esgoto tratado. Todo o esgoto coletado é encaminhado para a nossa estação de tratamento. E tratado. Porque eu pergunto muitas vezes, que eu sou morador do bairro do Novo Horizonte, e eu vejo que tem muitas ruas que ainda não tem ainda a parte de rede de esgoto. Realmente tem muita pessoa que trabalha ainda com fossa, toda devido a não ter o alcance dessa rede de esgoto para chegar ao centro de tratamento. Por isso essa pergunta que eu fiz. Então, de todos os bairros, né, qual seria o percentual mais ou menos hoje, que hoje passa por essa central de tratamento? Tem algumas localizações onde a queda, vamos se dizer assim, não alcança o suficiente para poder seguir o fluxo de coleta para ser encaminhado, que esses casos específicos são as exceções. E aí você tem que trabalhar com bombeamento. E aí o Sanear, né, buscando melhorar essa questão, já está trabalhando em cima. Mas exatamente como você colocou, tem algumas exceções, não são muitas, mas existem, onde não há queda no sistema para você fazer a sucção daquele esgoto. E são os casos onde, às vezes, ainda a pessoa continua usando a fossa. É uma questão ainda que está sendo trabalhada. Olá, aqui. Meu nome é Andréa, né? Parabéns pela belíssima palestra. E eu gostaria de entender um pouquinho mais, né? Pensando na quantificação de quantas vezes vocês fazem essa análise a partir do reservatório de água tratada, por quantas vezes vocês fazem essas análises físico-químicas e microbiológicas. E outra coisa que eu sempre fico me questionando, a parte microbiológica, pode ser permitido aparecer alguma unidade formadora de colônias e coliformes fecais, por exemplo, ou não se admite nada? Olha, no caso, obrigado pela pergunta, boa noite. No caso, as análises são feitas diariamente, as coletas de rede na rua, para identificar o funcionamento de todo o sistema. E é nessa coleta que eu vou identificar justamente essa questão de se tiver o crescimento de algum corpo estranho, né, vamos dizer assim, no caso... vamos dizer assim, no caso da E. coli, é um caso já extremo. Escherichia coli, que é perigosíssima, exatamente. né? Então, quando acontece isso aí, a gente já, de imediato, já corre atrás da solução, descobrir onde está a fonte desse problema para resolver. E chega a aparecer? Quando faz a análise, chega a aparecer? Olha, no Rondonópolis, a gente faz todo o perímetro, né? Todos os bairros a gente tem coleta em pontos específicos, mas não só em Rondonópolis, também nos distritos, só para dar uma amplitude maior. Eu até pergunto isso porque eu verifico muito, assim, de repente, você ouve muito falar nos hospitais, alguns lugares você vai, diarreia o pessoal está com diarreia, está geral, o pessoal está muito doente. Eu fico pensando, será que esse problema não é uma questão da água da cidade? Então, é uma preocupação válida, né? Mas a questão no da momento água então, por isso, assim, talvez a quantificação, né, ser mais acentuada dessas análises, mas você disse que é periódica, então... Sim, é diária, independente se é fim de semana. O tratamento de água, pessoal, para deixar esclarecido para todos, ele não tem feriado, ele não tem fim de semana, ele não tem folga. Ele é o ano todo. É Natal, é Ano Novo, nós estamos ali produzindo e trabalhando. Não tem como viver sem água. As coletas seguem esse ritmo o ano inteiro. Não só feitas no nosso laboratório. Como eu havia comentado antes, temos um laboratório credenciado, onde fazemos também a coleta não só para análises físico-químicas, mas também microbiológicas. No caso de um poço, como eu disse, a ETA a gente faz a cada 2 horas. Tempo de reação para qualquer tipo de problema que acontecer é muito rápido. A rede é uma vez no dia, mas ainda assim a gente consegue identificar. No caso de um poço, porque muitas regiões ela é mista, o fornecimento de água, não somente de poço e não somente da estação de tratamento. Às vezes há a mistura dessas duas águas. Não só na rede, mas também em todos os postos a gente tem coleta diária. Então, é feito monitoramento diário de toda essa água. E quando há reclamação, né, na casa dos moradores, a gente faz a coleta no cavalete e leva para o laboratório para fazer, posteriormente, né, a bateria de análises que a gente precisa ter para formar um laudo. Tá bom. Muito obrigada. Viu? Boa noite. Meu nome é Sofia. Primeiro, obrigada pela palestra, explanação e principalmente por aceitar essa sabatina de questionamentos que eu sei que não é nada fácil. A minha pergunta vem casada com a da companheira Andréa, porque primeiro eu ia perguntar cada quanto tempo vocês faziam os testes
Mas a minha pergunta é, depois de todo esse tratamento, você bebe água da torneira? Na sua casa bebem água da torneira? Eu fui uma vez para um gastro e me disse para não tomar água da torneira. Nunca em Rondonópolis bebi água da torneira. Eu compro até hoje água mineral. A Andrea tem filtro, né? O que você considera dos filtros caseiros? Você acha desnecessários depois de todo esse tratamento? Ou vale a pena ainda a gente adquirir um filtro caseiro para, vamos dizer assim, limpar a água que já está limpa, né? Depois dessa palestra, eu passei a repensar a necessidade ou não de ter filtro em casa, de continuar comprando água mineral. E aí eu penso, mas eu daria água da torneira para minha filha? E, né, aí eu queria ver a sua opinião e muito obrigada pela disponibilidade. Obrigado, Sônia. Boa noite. A questão dos filtros não há contraindicação, até porque pode ajudar, mas assim, a água vai chegar com os padrões de potabilidade dentro dos parâmetros estabelecidos pela portaria. A não ser que você veja uma água, por exemplo, que chegue com sujeira, uma água vermelha, diferente do padrão, né? Assim, encontrando, ligue no 0800 para que a gente possa se deslocar e fazer o acompanhamento do que pode ser. Na minha residência eu tomo, sem problema nenhum. Confesso a vocês que não passo por nenhum filtro e nunca tive problemas. Nosso tratamento, inclusive, eu consumo a água da nossa estação de tratamento, até porque seria uma hipocrisia da minha parte dizer não consumo o produto que eu estou produzindo. Faço o consumo da nossa água, da nossa estação de tratamento. Minha casa chega uma água, vamos dizer assim, mista, porque tem poço na região e também vai água da estação de tratamento. E não tenho problemas em dizer que faço o consumo do produto que a gente produz aqui na nossa estação de tratamento de água. Companheiro Daniel. Boa noite, companheiros e companheiras. Parabéns, Cristian, pela informação aí. A gente precisava disso aí também. Eu também sou companheiro dele, como a minha esposa aqui. Eu já estou lá há 38 para 39 anos, já sou da época da Sanemate. Mas eu estou aqui para esclarecer só um ponto que o Josimar tocou. Josimar, só um esclarecimento. Quando a gente fala em poço, o Cristian falando lá, a gente tem aquela demanda de quando você vai furar um poço, igual ele explicou. E o poço ele enquadra em várias situações. Você tem que reverter ele, certo? Porque ele pode desmoronar, depende do local, vai depender da demanda do solo, se é arenoso, se é pissarra, o que acontece. E geralmente, na época da seca, companheiros, o que acontece? A demanda dele, dependendo da altura, ele vai baixar. E como é 24 horas mandando, a gente tem aqueles time que comanda os horários corretos dele mandar água para cima, para a gente. O que acontece? Na época da seca ele vai baixar. Se você deixar, pode queimar uma bomba. Acontece de uma vez uma bomba estragar, às vezes cair dentro do poço, às vezes não consegue pescar ela mais, perdeu o poço. Um poço é caríssimo para abrir. Eu fiz uma especialização na época a respeito disso aí. E eu até, na época, eu cito até o nome do companheiro Casarim, que é um grande furador de poço da cidade aí. E eu até brinquei com ele depois, chamando ele de pica-pau. E ele até ficou meio assim, eu falei, não, companheiro, a gente diga assim, porque a gente tem um lençol freático aí, e se a gente não tomar cuidado, o que acontece? Hoje, em Rondonópolis, é praticamente 100% esgoto coletado. Muitas cidades não são fossa. E você começa a furar poço daqui e dali. Se você contaminar o lençol freático, o lençol nosso hoje é pequeno, não é muito grande. Se contaminar, um abraço para a água potável nossa. Aí nós temos que correr para onde? Para o mar. E não é nada fácil. Então a questão do poço é bastante complicada. Se você procurar primeiro entre o poço e o tratamento, eu fico com tratamento, que eu tenho certeza que é bem seguro. E, companheira Sofia, pode beber tranquilo. A água é tratada, coletada e verificada, igual ele disse lá, é 24 horas. Como você diz, não é defendendo o produto, mas a gente que acompanha no dia a dia, está lá há muito tempo, a gente sabemos que os companheiros lá nossos, a gente trabalha para atender 100% da população. A gente sabemos que às vezes não consegue fazer isso, mas a gente procuramos atender no melhor modo possível. E os companheiros precisarem de alguma coisa, se tiver o alcance da gente, a gente está à disposição lá para ajudar. Certo, companheiro? Valeu, Cristian. Obrigado. Obrigado, presidente. Gostaria de complementar a fala aí do Daniel com uma questão. As nossas estruturas, elas são visitáveis, né? Vocês fazem
um encaminhamento de um pedido para fazer a visita da estrutura de ETA ou de ET, para conhecer, vocês podem. Não pode chegar lá, né, e fazer a visita de cara, mas fazendo um encaminhamento, solicitando, vai ser marcado uma data, vocês podem estar visitando a nossa estrutura. Vai ser um prazer receber qualquer um de vocês lá e explicar o passo a passo para que vocês vejam presencialmente como funciona. Eu não digo a captação porque é o processo mais simples. Ele só vai captar água, não tem muito segredo. Lá vai acontecer um processo físico-químico, então somente de separação, que é o sólido mais pesado, que vai ficar sedimentado lá. Mas, do mais, ele vai ser bombeado, essa água, para a estação de tratamento, para posteriormente ser feito o tratamento da água. Engenheiro Christian, muito obrigado. Saudemos o engenheiro com uma salva de palmas pela belíssima palestra. Muito obrigado. Tá? Agradecemos aí a sua palestra, brilhante, e só gratidão em nome do clube. Tá? Obrigado. Companheiros, como não há nenhum companheiro inscrito na palavra livre, passo a palavra ao diretor de protocolo. Lembrando a todos que nossas reuniões são realizadas todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui neste mesmo local, na nossa sede. E, neste momento, senhor presidente, encerro os meus trabalhos de protocolo. Convido, assim, o senhor para fazer as suas homenagens finais. Companheiros, como já informado na reunião anterior, nós recebemos um ofício, né, do Conselho Municipal de Direito à Pessoa Idosa, na semana passada, e solicitando o nome de um representante do Rotary para preenchimento, né, da ficha, e o qual será responsável para a eleição. Essa eleição do Conselho Municipal, ela já existe há vários anos, o companheiro Ivonei já participou dessa comissão, né, do Conselho do Idoso, que é juntamente na Secretaria da Assistência Social do município de Rondonópolis, e adiantado do momento de ter recebido esse ofício já um pouco atrasado, eu encaminhei os meus documentos, porque é uma série de documentos que precisava, RG, CPF, e aí uma ata de eleição do representante desse associado. Então, eu solicitei para o companheiro Silvana a nossa ata de eleição, e juntamente com a de posse, e encaminhar esse documento para que o Rotary Clube de Rondonópolis Leste mantivesse essa cadeira lá de representante no Conselho da Pessoa Idosa. Amanhã, às 8 horas da manhã, será a eleição da chapa, do qual efetivamente terá essa permanência no Conselho. Eu somente encaminhei os meus documentos para o Rotary Clube de Rondonópolis Leste ficar ativo, e amanhã nós precisamos de 2 companheiros que seja aí voluntário, né? Um voluntário assíduo, para quando tiver as reuniões ou quando for solicitado pelo Conselho da Pessoa Idosa, estar participando aí dessa comissão do município. Então, eu gostaria muito que algum companheiro se sentisse aí à vontade e levantasse a mão aí, se dispor, né, a participar desse Conselho da Pessoa Idosa do município. Algum companheiro se voluntaria para participar? O Toninho é do Lar dos Idosos. Nós temos uma cadeira do Rotary Clube. Tem a do Lar, né, que já foi encaminhada, e aí nós vamos ter uma do Rotary, como sociedade civil, né, representante da sociedade do Clube de Prestação de Serviço. Companheiro, se não se prontificar, depois eu vou nomear lá, eu mando o documento dos companheiros. Precisamos de pelo menos mais um, tá? Opa, maravilha. Então, companheiro Mafra, por gentileza, depois, companheiro, se você puder me encaminhar a habilitação, o RG e CPF, para mim já encaminhar para Marildes, tá? Que é a presidente do conselho, e precisamos de mais um candidato. Companheira Nayadne, levantou a mão? Pode ser? Então tá. E mesma forma, Nayadne, me encaminha os documentos para me encaminhar para Marildes, e amanhã, às 8 horas da manhã, nós precisaremos ir lá no conselho. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós precisamos ir lá para poder estar fazendo essa parte da votação, que é amanhã, às 8 horas da manhã, no Conselho da Pessoa Idosa.
ali na Tiradentes, antigo Nilmo Júnior ali, aquele prédio antigo Nilmo Júnior, funcionou ali no centro, tá ok? Lembrando novamente, referente à conferência distrital, nos dias 7, 8 e 9 de junho, tá? 2024, Cuiabá. Os companheiros que já fizeram a inscrição, bacana. Os que não fizeram, tiver dúvida para fazer, eu, companheira Simone, companheiro Flávio, estamos aí à disposição, tá? Para auxiliares aí a fazer essa inscrição na conferência. O quarto show de prêmio solidário, as cartelas estão aí, né, companheiro Josemar? Se precisar de mais, companheiro Josemar tem ali para estar repassando aos companheiros. Ação entre amigos, companheiro Dário, firme e forte. Depois, se você puder colocar lá no grupo novamente como que está o andamento, né? Dá uma lembrada no pessoal que está aí em andamento com a ação entre amigos. Neste sábado, às 16 horas, nós estaremos recebendo da Caravana da Expansão, um projeto que é do 2023, 2022. 2022 tem um projeto junto com a Caravana da Expansão, onde contemplou todos os clubes da área 2, na época região 3, com banco ortopédico, né? Então, no sábado, às 16 horas, nós estaremos aqui na sede, juntamente com a equipe da Caravana da Expansão, vai estar aí praticamente que uns 15 governadores, vão estar nos visitando. O Zé Luiz que falou que tinha uns 15, eu acreditei. Onde o Rotary Clube de Rondonópolis Leste estará recebendo aí praticamente, acho que 14 cadeiras de roda, cadeira de banho, amuletas, né? O valor total da nota é de R$150 mil aí distribuído no banco ortopédico. Então, eu convido e conclamo aí os companheiros que estiverem no sábado em Rondonópolis e puder estar presente aqui no Rotary para a gente estar juntamente com os outros clubes recebendo esses equipamentos e banco ortopédico às 16 horas aqui na sede. Então, estará confirmado 8 clubes já, né? Já acho que deve estar confirmado. 15 clubes. São 15 clubes, né, que estarão recebendo aí esse material. Eu acho que de recado é isso, né, companheiro? E convido a todos, exposição de respeito, saudamos o Pavilhão Nacional, finalizando a nossa 28ª reunião ordinária do Rotary Clube de Rondonópolis Leste.